Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à mais uma doutrinária da Sociedade Espírita Cristã Irmã Miriam. Hoje teremos como tema a fé da mulher hemorrágica. Será que ela é maior do que a nossa? Será tratado pela nossa irmã Tereza Moitinho. Seja muito bem-vinda, Tereza, seja muito bem-vindo, pessoal. Boa palestra a todos. Carinhoso a todos nós aqui presentes, do lado de cada vida e do lado de lá. Nossos lares se abrindo para que possamos, ainda que distante fisicamente, estarmos próximos energeticamente, espiritualmente, vibracionalmente. E é exatamente em torno dessa vibração, é exatamente em torno dessa condição de energia que somos, que nós vamos dilatando o nosso ser existencial para a compreensão do ser espiritual. E a partir daí, buscarmos uns aos outros na nossa fé. E quando um lar se conecta com a mensagem do Evangelho de Jesus, e o outro lar também, quando esses lares vão se conectando energeticamente, todos os demais lares que estão em seu entorno são também envolvidos por essa energia. Por isso que todos nós, de nossas casas, cidades, estados, nesse momento, estamos conectados à nossa casa de oração, à confraternização espírita, de que é esse, a fim de nos unirmos com a equipe espiritual responsável por essa casa de oração, a fim de nos envolvermos, de nos enlaçarmos nesse abraço carinhoso do nosso querido e amado Mestre Jesus, o médico da nossa alma, a cura do nosso ser, o remédio do nosso alento. Jesus é o Espírito maior que deseja abrigo em nossa vida. É para ti, Mestre, esse nosso encontro, essa nossa jornada, esses nossos momentos no entorno do teu Evangelho. Que o vosso amor envolva todos nós. A fé da mulher hemorrágica é maior que a nossa? Seria fácil falar da mulher hemorrágica, contar-lhe a sua história, falar do ocorrido, o quanto que ela lutou para estar junto a Jesus. Mas responder a esse questionamento, se sua fé é maior que a nossa, requer um pouco de reflexão. E para iniciarmos o nosso trabalho, nós trouxemos uma pequena letra da música da Fernanda Brum. Ela é uma cantora gospel. E na tradução dessa letra, ela faz uma narrativa acerca da mulher hemorrágica. E ela diz assim: com o olhar apaixonado, quero te dizer palavras que expressam a vontade do meu coração, na intimidade, na adoração. Como filho, eu quero um abraço, me envolver em tua graça. Não quero tocar só na tua orla. Eu quero tocar onde um filho toca. Apenas um toque. Apenas um toque no teu coração. As lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração. Fernanda Brum. Linda essa canção. Apenas o toque.
e a afirmativa de onde ela deseja tocar. Não é apenas na ponta da orla das vestes do Mestre, mas é, sobretudo, tocar Jesus como filho. Deseja-lhe o colo, o abrigo, o albergue. E a tradução dessa história da mulher hemorrágica traz para nós um dado curioso. Nós ouvimos, sim, alguns momentos, determinadas histórias serem contadas por 1, 2, 3 dos apóstolos, dos evangélicos. Contudo, a trajetória da mulher hemorrágica nós vamos ver presente na escrita de 3 deles. Mateus, no capítulo 9, fala da mulher hemorrágica. Marcos, no capítulo 5, fala da mulher hemorrágica. E Lucas, no capítulo 8, fala da mulher hemorrágica. Mas é necessário que a gente agora compreenda a dimensão desses 3 escritos evangélicos. Mateus conhecera Jesus de perto. Fora um dos convidados direto por Jesus. Os escritos narrativos da querida Amélia Rodrigues diz para nós: Jesus ia passando pela via principal e havia um cobrador de impostos sentados. Nada o mestre diz. Olha-lhe nos olhos profundo, inclina a fronte para o alto e vira o seu rosto como a convidar: vem comigo. E envolvido por esse convite, ele larga tudo e segue. Era o convite de Mateus. Marcos não convivera com Mateus diretamente. Os escritos de Marcos em relação à vida de Jesus foi basicamente uma tradução da narrativa de Pedro. Ele faz um levantamento biográfico dos acontecimentos do Cristo através da narrativa de Pedro. E tudo que ele vai publicar depois, ele tem a autorização de Pedro para fazê-lo. E Lucas vai fazer toda essa tradução da narrativa do Cristo a partir da leitura de compreensão dos textos de Mateus traduzidos por Paulo. Então, vejamos que a história da mulher hemorrágica, ela não foi apenas um fato lendário, como alguns queiram crer, ou como alguns descrevem, um conto para falar dos milagres. Não. No contexto do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, traduzidos por narrativas diferenciadas, nós conseguimos compreender que a mulher hemorrágica, ela existiu. Mas há uma pergunta a ser feita no entorno. Por que essa história ganhou as páginas do Evangelho? Por que houve a necessidade de se falar da mulher hemorrágica, porque ela tocou as vestes e se curou? Quem pode dizer que outros tantos não tenham tocado e não tenham se curado? Quem pode dizer que outros nem tenham tocado, mas bastou desejar estar perto dele e fora curado? Veja a fala de Marta e Maria. Se Jesus estivesse aqui, o nosso irmão não estaria morto. Bastou o desejo, imediatamente a figura de Jesus é transmudada de Jerusalém para Betânia. Então, diante dessa condição crística de extensão do Mestre para a vida de todos nós,
nós não podemos desdenhar que outros tantos nem tocou nas vestes de Jesus, mas fora curado. Então, o que há de extraordinário no entorno da mulher hemorrágica para validar em nós, na nossa 19ª jornada espírita, com o tema Jesus, médico de todos nós? Na tradução de Lucas, de homens e de almas. Jesus, o médico da nossa vida. Por que há essa necessidade? E aí nós precisamos entender algo, que é acerca da lei judaica, do que se dizia a lei, segundo a tradição judaica, que a pessoa acometida com fluxo de sangue ou hemorragia era considerada impura. Vejamos o lugar da mulher, um fator extremamente natural e necessário para a própria condição de ide e multiplicai. Nós vemos que uma lei hebraica torna esse conceito como sendo hediondo, algo que é provindo da própria natureza orgânica. Então, em dias de condição de fertilidade, a mulher é classificada como impura, aquela que não deveria ser tocada. E enquanto nós estudávamos toda a trajetória da mulher hemorrágica, ficávamos a devanear com os nossos pensamentos profundos acerca do lugar da mulher na sociedade. Ainda hoje, em muitos ambientes, em muitas determinações culturais, a mulher ainda sofre esse legado da sua ancestralidade, denominada de cunho religioso, dogmático, mas o lugar de dizer que a mulher não fazia parte do grupo social normal. Ela era uma condição sui generis de doente, se não na sua totalidade, mas em períodos da sua vida, ela era uma enferma. Vejamos isso ao longo de toda a trajetória de fertilidade de uma mulher. Se não, todo o ciclo menstrual, todo o mês, mas durante pelo menos o ciclo menstrual, que pode variar de 3 dias, 5 dias, uma semana, 15 dias, 10 dias, durante esse período ela é impura. Agora vamos pegar essa soma mensal e traduzir para o ano, e traduzir para uma encarnação, e na seguinte novamente, nós vamos começando a sedimentar em nosso ser a nossa impureza, a nossa condição casta de ser, aquela que vai estar sempre à margem da sociedade. Quando nós falamos da mulher hemorrágica, tanto quanto falar da sua doença que já durava, gravitava em sua vida há 12 anos. Vamos imaginar 12 anos intenso, diariamente. Não vemos em nenhum momento da narrativa se havia pequenos espaços, mas o que nós ouvimos e lemos e sabemos é que são 12 anos ininterruptos, seguidos. Se de 30 a 30, ou se de 20 a 30, não importa. Mas eram 12 anos, desde quando foi ficado a sua condição de maternidade, ela nunca mais teve paz.
Vamos pensar isso na condição psíquica do ser. Isso começa a se transformar em verdade. Primeiro, porque estava posto na lei. A lei do Estado era regido pela lei da fé. O Estado não era uma condição laica de ser, era regido pelo dogma do estatuto mosaico. Então, isso posto já coloca você à margem, numa condição de inferioridade. E ao longo da trajetória, aquilo começa a se transformar em verdade. Então, é importante, e isso está registrado, está. Quem quiser fazer a pesquisa, pode ir lá no livro do Levítico, no item 15, no capítulo 15, e você vai encontrar a tradução exatamente desse texto, falando da impureza, que não podia ser tocada, não podia ser banhada, tinha que ficar excluída do convívio social, até que se purificasse do seu fluxo. Se o fluxo fosse contínuo, a pessoa permaneceria no estado de impureza permanente. A gente começa a acreditar nessa verdade e cada vez mais vai se afastando. Mas no caso dessa mulher hemorrágica, não foi só isso que lhe ocorrera. A narrativa trazida pela querida Dona Ivone Pereira do Amaral, no livro Encontros com Jesus, ela tem um capítulo destinado exclusivamente à mulher hemorrágica. E ela fala textualmente que ela casou, mas o seu esposo não aceitou, devolveu-lhe. Então a gente começa a juntar as peças. Se ela casou, houve um período em que o fluxo diminuiu ou que se afastou, mas talvez por algum problema orgânico, esse fluxo fosse demorado por mais dias no mês. Mas o certo é que o seu esposo desfez do casamento por considerá-la impura. E se ele a tocasse, consumasse o casamento, ele também ficaria impuro. E quando ele devolve ela para o convívio da família, a família tem que sair do convívio social da cidade de Cesareia, aonde residiam. Teria que ir para o campo, porque se ela estava naquele lar, todo aquele lar estava contaminado com a sua impureza. E pai e mãe, eles saem da cidade e vão para o campo. O pai perde o emprego e aí, numa pequena lavoura, ele vai cultivar a condição de sobrevivência. E lá, nesse ambiente, aquela família vai viver por 12 anos, afastado completamente do convívio social. E o seu pai para de falar com ela. O termo certo não seria esse, mas o seu pai corta os laços, seu pai Araf, corta os laços de convivência com ela. Vejamos que aquela jovem, muito jovem, porque quando ela vai conhecer o Cristo, ela não tinha 30 anos incompletos, era quase da idade do mestre, tinha 30 anos incompletos. Vejamos que quando isso começa a ocorrer, ela era muito jovem, e o seu pai deixa de ter o convívio social, ela não é abandonada à sorte na rua, porque nem a rua desejava. Se não transformava a rua em impura, ninguém poderia passar ali. Então, ele vive com ela, mas não tem o convívio. Vive,
mas não convive. E a sua mãe é quem faz toda a rotina da casa, uma vez que, por conta dessa condição, ela também se sentia cada vez mais enfraquecida. E Talita, sua mãe, é que é a sua grande força, a sua grande energia. E todos os dias essa jovem, de nome Seráfia, já já eu chego na denominação que todos nós comumente conhecem. Essa jovem de nome Seráfia, ela pela manhã fazia o seu de jejum, sua mãe lhe ajudava com a sua higiene e ela tomava um pouco de sol, para depois se recolher à casa. Quando seu pai vinha para casa, ela só podia prestar-lhe o serviço doméstico, como servir a mesa, a alimentação, e nada mais. E se afastar do espaço onde ele estivesse. Mas algo ocorre naquele tempo. Afastado do convívio da cidade, do fluxo social que tinha, das relações de amizade e afetividade, aquela jovem recebe a visita de um primo irmão muito querido, Isacar. Isacar é um desses homens que hoje nós poderíamos dizer motorista, aquele que levava a mercadoria, aquele que levava as pessoas. Isacar estava sempre sendo convidado a ir para Cafarnaum para levar pessoas ao determinado ambiente, para falar com o determinado Nazareno. Quando Isacar chega à casa de Seráfia para visitar sua tia e prima, ele fala acerca do brilho que sente no olhar de Seráfia. E indaga, tem recebido visita? E ela diz não. Mas essa noite, Zacá, eu tive um sonho diferente. Sonhei que um homem estava próximo ao lago, sentado, com as pernas dobradas, as palmas da mão para o alto, orando. E eu dele me aproximei, tive receio da sua recusa, mas ele olhou para mim, sorriu e disse: eu te espero. Quem será? Esse sonho me deu uma paz, me envolveu a serenidade. Isacar leva um choque, Talita também, porque nem para a mãe ela havia compartilhado tal sonho. Isacar pede que ela descreva esse homem. E ela descreveu. Ele é alto, tem cabelos ondulados, compridos. A sua voz é doce, suave. Parece que do seu verbo sai perfume. Quando ele fala, os seus olhos sorriem para a nossa alma. Nunca o vi, mas sei que ele sempre esteve comigo. Isacar, então, apavora-se e começa a narrar para tia e sobrinha os seus últimos feitos na região, que era trazer mantimentos e pessoas, porque havia na margem do Jordão um certo João que tinha anunciado que o Messias havia chegado. E logo depois ele pôde presenciar nas margens do lago de Genezaré um homem que fala de amor, de bondade, e que todos ficam no seu entorno. E todo o tempo ele fala de um pai que é bondoso, generoso, e que ele próprio já estivera com este homem algumas vezes, quando fora levar as pessoas. E que ele haveria de voltar logo, mas algo na noite anterior pediu que ele não voltasse para Jerusalém, que ele pernoitasse em Cafarnaum. E na noite ele sentiu um desejo imenso de estar com a prima e a tia
E por isso ali ele se encontrava. E é nesse momento que Seráfia não tem dúvida. É tomada por um ímpeto e diz: Zacai, eu preciso ir a ele. Vejamos, eu preciso ir a ele. Eu preciso estar com ele. E Zacá diz prontamente: se você deseja, prima. Mas como nós podemos fazer isso? A viagem é longa. De que maneira você não tem condição física? E ela diz: de que forma possível eu poderia chegar sem causar mais dano? E aí ele diz: nós não poderíamos fazer essa viagem de uma tirada só, teríamos que pernoitar. E sei que por hora ele se encontra nas margens do lago de Genezaré. Então podemos rumar logo cedo do amanhã para Cafarnaum, para podermos de lá saber por onde ele anda. Mas para tanto, nós precisamos pernoitar nas estradas, porque você não tem condição de cumprir o trajeto de uma vez. E assim foi. E assim ocorreu. Mas eis que quando eles chegam em Cafarnaum, o resto dessa história, todos nós sabemos, todos nós conhecemos. Primo levando a prima irmã, a mãe levando a filha, muito mais em seu colo do que ela por seus próprios braços. O ar estava pesado pelo cansaço, a anemia era profunda, a alimentação era fraca, uma multidão, essa sim, era numerosa. Não tinha como chegar a ele, não podia. A praça lotada de gente. E ainda tinha um detalhe: ela não poderia ser reconhecida. E ainda tem um outro detalhe: ela não poderia tocar nele. Porque a impura era ela. Ela não poderia torná-lo impuro. Então ela haveria de preservar aquele homem que a chamava em seu coração, que dizia em sua alma: eu te espero. Como fazer diante daquela multidão? Seráfia, olha para o alto, sol escaldante. O coração bate forte, quanto mais o sol ardia, mais o seu fluxo se intensificava. O que quer dizer que ela não podia esperar mais. E é nesse momento e que ela tem a consciência que não podia chamá-lo pelo nome, porque todos o chamavam Senhor, Senhor, Mestre, Jesus, todos. Ela só seria mais o som. Ela também, então haveria de fazer o silêncio. Naquele momento era necessário o silêncio. A primeira grande abertura do aprendizado com Seráfia, o silêncio. Em meio àquele tumulto de multidão. Então, como fazer para se aproximar de Jesus? Como fazer para estar próximo de Jesus? Ela não poderia ir pela frente, porque pela frente ela seria reconhecida, poderia tocar em alguém e poderia ser mais machucada também. Então ela iria por trás, ela iria velada no silêncio do seu ser, guardada em sua alma. É a segunda lição que nós trazemos de Seráfia. O silêncio.
e a condição de humildade, e não de vaidade, de egoísmo, mas a da humildade. E ela vai se aproximando, não podia caminhar, não podia ser conduzida pela sua mãe, nem pelo seu primo, haveria de ser pelas suas próprias pernas. Terceira grande lição que passamos a ter com Seráfia. Esse é o caminho que haveria de ser percorrido por ela. Ela não poderia ser levada, ela não poderia levar, ela haveria de se conduzir ao encontro do Mestre. Não tinha forças para caminhar, não podia caminhar. Haveria de se proteger e proteger aqueles. Então ela vai se arrastando. Ela vai na condição de mão, de joelhos, de pés. Ela vai tocando o solo e fixando a sua vontade, marcando o seu caminho pela maior de todas as virtudes de Seráfia, a sua fé. E ela vai tocando o solo na ponta dos seus dedos, se aproximando do Mestre Jesus, em meio ao caos que se encontrava no seu entorno. Essa ação magnífica dá-lhe força de superação. E quando ela se aproxima de Jesus, ela ao menos desejava, porque ela já tinha percebido que as vestes do mestre na sua orla tinha alguns detalhes que eram soltos, e ela desejava tocar apenas essas partes soltas, que nós chamamos de franja. E é exatamente isso que ocorre. No silêncio do seu ser, na envergadura da sua humildade e na condição magnífica de fazer o seu caminho de fé em ação, porque os passos eram seus, Seráfia toca a franja da orla das vestes do Cristo. Não era a túnica física que vestia o corpo de Jesus, do qual Seráfia estava tocando. Seráfia estava se vestindo da essência crística do Mestre. No momento em que ela toca a orla das vestes de Jesus, todo o seu ser é imantado pela energia do Senhor Jesus. E é exatamente nesse momento, traduzido por Dona Ivone Pereira do Amaral, que o ar faz silêncio. Toda a natureza para, os pássaros vibram, o ar silencia, os céus se abrem. E Jesus faz uma anunciação, uma informação que para os apóstolos, inclusive nas palavras reproduzidas de Pedro, não fazia sentido. Alguém me tocou. E Pedro diz: Senhor, como não? É uma multidão. E Jesus diz: alguém tirou virtude de mim. Alguém me tocou. Quem foi? E todos haviam tocado Jesus, mas todos ali estavam na mesma condição. E é nesse momento que nós vamos ver a quarta lição dessa mulher fantástica e que vai ter para nós a tradução do poder da atitude.
Ela chama para si a responsabilidade, consciente da possibilidade de ser apedrejada em praça pública. Mas ela é tomada, afinal, ela já estava embriagada pelas vestes espiritual de nosso Senhor Jesus Cristo. E ela diz: fui eu, Senhor. Fui eu que te tocou. E Jesus diz a frase da qual nós traduzimos a mulher hemorrágica, e que com certeza é a frase que dá título à nossa primeira noite da nossa 19ª jornada espírita. A tua fé te curou. De que fé falar a Jesus? Ao ponto de refletir em nós se a nossa fé é maior que a fé da mulher hemorrágica. A tua fé te curou. E daí Jesus liberta, e ela sente, liberta, refazeja do corpo físico, não só da cessação do sangramento, mas sobretudo da revitalização orgânica, porque ela estava em anemia profunda, mas ela se sente fortalecida, porque todo o seu ser estava recarregado da bateria crística. E ela se levanta e abraça mãe e primo no gesto de gratidão e de louvor incrível, diante da sua persistência, diante da atitude estratégica de como chegar ao Cristo, sem se expor e sem se expor a Ele, diante da condição de tocar. Ela não queria que ele olhasse para ela, ela não queria que ele ouvisse a sua voz. O desejo dela era apenas tocar-lhe as suas vestimentas. Nesse momento em que ela toca, o poder é ativado. E quando esse poder foi ativado, o poder de quê, Teresa? O poder da sua fé. Quando esse poder da fé foi ativado, houve uma atitude conjunta entre o doador, que era Jesus, e o receptor, que era Seráfia. Houve uma fusão energética e ela se vestiu da condição crística do mestre. Porque ela já era conhecida dele, ela já lhe era familiar. Quando ela vai ao encontro dele, ela é ordenada por ele. O encontro se dá primeiramente no sonho e ela parte ao encontro do Messias de todos nós. Nesse momento, ocorre algo muito singelo. Todos ficam encantados, mas o fenômeno continua, porque logo depois já se dá a questão da filha de Jairo, que é outro momento grandiosíssimo do Evangelho de Jesus. Então, mais uma vez, a multidão voltava-se para essa condição. Enquanto ela abraçava sua mãe e seu primo, grata ao Pai da vida por tal libertação, eis que uma mulher bela e nobre chama-lhe pelo nome, Seráfia, e ela olha e diz: esse é seu nome, não? Eu vi chamar. Ele chamou você por Seráfia. Seráfia, Seráfia, a tua fé te curou. E ela diz sim. E essa nobre senhora se apresenta e diz: eu sou Joana, a esposa de Cusa, o intendente. Vem comigo, Seráfia, que nós temos trabalhos
a realizar. Outros, como tu, passam pela privação, não podem estar aqui, mas você pode ir ao encontro dele. Porque agora tu estás banhada pelo Cristo. E Joana de Cusa sai com Seráfia pela estrada da sua vida. Mais na frente, nós vamos ouvir a história narrar dentro da história de Jesus. Uma nova história. Novamente um novo encontro. Os panos que Seráfia usava, todos foram desfeitos, mas ela guardou um. Ela guardou um para provar que o dia ela havia estado naquele estado, mas ela se curou porque o Messias a curou. E ela sempre apresentava esse seu estado moral, de condição de levar a sua fé àqueles que necessitavam, sendo guiada pela nobre de Cusa. Mas o dia fatídico do Calvário havia chegado. A multidão estava alvoroçada. Era sabido que o homem de Nazaré subiria o seu Calvário carregando uma cruz. Seráfia fica sabendo, é tomada por uma angústia muito grande, não podia ser. Ele não havia feito mal algum. Ele não havia merecido aquele feito. E ela deixa aqueles que tanto necessitavam dela para observar o que estava acontecendo. E eis que quando ela chega na região, o suplício já tinha começado. Jesus começava a subir o monte carregando a cruz de madeira. E é exatamente aí que ocorre um fenômeno muito singular. O primeiro nós vemos de Jesus para a mulher hemorrágica, mas agora ela consegue driblar, porque ela era uma pessoa muito franzina por conta de todo o processo, então ela tinha uma flexibilidade de perpassar pelo meio da multidão, sem causar muito alarido. E ela consegue passar pela multidão e se aproximar do cordão que isolava o Calvário da multidão. E ela olha Jesus e sente que precisava fazer algo. Jesus não podia estar ali sozinho. E é exatamente nesse momento que ela pega o pano que ela guardava para sempre recordar que o dia ela esteve naquele lugar e que precisava ensinar a todos a possibilidade da reforma pela fé. E ela consegue driblar os centuriões e se aproxima de Jesus. A face do mestre era agora ele que se encontrava ensanguentado. Então, ela pega esse pedaço de pano e seca a face de Jesus. E limpa o rosto do Cristo do seu sangue. Há muitas histórias no entorno desse pano. Há muitos contos no entorno desse sudário.
A narrativa que trazemos aqui é da querida Ivone do Amaral. Nesse dia, Seráfia não ficou mais conhecida como Seráfia, mas como Verônica. A fé da mulher hemorrágica é maior que a nossa. A nossa fé se esbarra só no estancar o nosso sangue, as nossas feridas, curar as nossas dores. Se o nosso desejo é esse, já é um caminho. Eu desejo que o Cristo cure a minha dor, já é um caminho. Mas o caminho da mulher hemorrágica foi algo mais além. Compreendendo a necessidade do si, ela vai ao encontro do Mestre por todos esses caminhos, tendo atitudes estratégicas fantásticas, compreendendo a necessidade de estar naquele momento, porque a distância ele já curava, então ele poderia curá-la, sim, mas qual o sentido de estar ali, de se vestir com as vestes de Jesus, para depois entrar nos ambientes onde aqueles que eram colocados à margem da sociedade, em chagas abertas, ela poder envolver e levar essa cortina de amor, que é a veste do Cristo em seu ser, para aqueles que não podiam estar com Jesus. A fé da mulher hemorrágica vai um pouco mais além. Estancou a sua dor, aplacou, sim. Aliviou o seu sofrimento, sim. Mas agora ela precisava ir ao encontro de Jesus, não para pedir, mas para doar-se. Sabedora da possibilidade de sofrer um castigo severo de punição tal qual, ela irrompeu toda e qualquer barreira. Se um dia, mestre, tu secou o meu sangue, me permita, Senhor, ser eu hoje a beijar a tua face com o meu manto. Me permita, Senhor, levar-te de mim para ti, porque, Senhor Jesus, não sou eu quem vivo mais em mim. Se um dia eu toquei a franja do teu orbe, tu tocou meu corpo inteiro, Jesus. É por isso, mestre, que diante da fé da mulher hemorrágica, somos nós a nos refletirmos. Nesse instante, a nossa fé nos faz ir ao encontro de Jesus para pedir, nos faz ir ao encontro de Jesus para doar. Ela não foi devolver, ela era embriagada pela excelência das vestes crísticas. Agora ela não vai devolver, ela vai compartilhar, doar. Ela vai levar o Jesus que estava nela, o Cristo, melhor dizendo, que estava nela, ao Jesus que carregava a cruz. Essa é a fé da mulher hemorrágica. E fica para nós a reflexão. Quantas vezes na nossa existência, nessa nossa existência, Jesus já estancou o nosso sangue, já aplacou a nossa hemorragia, já pôs curativo na nossa ferida. Quantas vezes o Mestre já produziu em nossa vida esse fenômeno, nessa existência. Se cada um de nós aqui presentes buscarmos, nós vamos encontrar
na trajetória da nossa vida, um dia de encontro com Jesus, onde ele aplacou a ferida da nossa alma. O Mestre fez isso nessa nossa existência com cada um de nós. Mas em que dia da nossa existência fomos nós ao encontro de Jesus para dizer: Senhor, permita-me compartilhar contigo o meu amor. Permita-me, Senhor, emprestar a ti os meus braços. Ela não tinha nada a dar-lhe, mas tinha o tecido. E quando ela toca com aquele tecido que outrora servia para aplacar o seu sangue, agora marcava nele a face do Cristo. Seráfia, Verônica, marcou para nós a face de Jesus em sua alma. Se na nossa vida, no percurso da nossa caminhada, nós conseguimos sermos receptores do Cristo, permitirmos que Ele atue, agindo assim a nossa humildade. Mas se nós propagamos isso ao encontro do Cristo, nos Cristos que passam pela nossa vida, que estão dentro da nossa família, que estão no nosso templo religioso, que estão nas calçadas, que está na nossa vizinhança, que está em todo lugar. Sim, a nossa fé não vai ser nem menor, nem maior. A nossa fé vai ser singular. A fé da mulher hemorrágica. Emocionante a narrativa da nossa irmã Teresa Moutinho sobre a fé da mulher hemorrágica e nos faz pensar até onde vai a nossa fé ou do que depende a nossa fé. Gratidão, minha irmã, por nos ceder essa palestra maravilhosa. Gratidão a todos que participaram e fica a reflexão. Muita paz para todos. Até a próxima.